Essa é a aula 3 do módulo Gerência de Entrada e Saída do curso de Sistemas Operacionais da Universidade Federal de Campina Grande. Nessa aula a gente vai falar sobre o driver de relógio. Antes de a gente falar do software, vamos falar um pouco sobre o hardware do relógio. O hardware do relógio, o temporizador, ele é formado por um oscilador, um contador e um registrador. O oscilador é um cristal de quartzo, por exemplo, que quando cortado e tensionado de uma determinada forma, gera sinais a uma frequência bem definida. Esses sinais alimentam um circuito de um contador que permite que esse valor desse registrador do contador possa ser incrementado ou decrementado a cada sinal emitido pelo oscilador. O registrador é usado para programar o relógio. Uma forma de operação desse relógio é ter um contador regressivo que é iniciado com o valor do registrador e toda vez que o contador chega em zero, uma interrupção é lançada e o valor armazenado no registrador é novamente copiado no contador. Dessa forma, o relógio gera interrupções a uma frequência que é definida pelo valor programado no registrador. Então, da forma como eu acabei de explicar, o relógio gera interrupções numa frequência definida pelo valor que é atribuído ao registrador. Então, se você tem um relógio com, por exemplo, com um oscilador de 1 GHz e o registrador foi iniciado com o valor 1000, significa que esse relógio vai gerar uma interrupção a cada 1 microsegundo. 1 GHz significa que o relógio, o oscilador, gera sinais, gera 10 a 9 sinais em 1 segundo. Portanto, após 1000 sinais, eu vou ter gerado 1000 nanosegundos, que é igual a 1 microsegundo. Essas interrupções periódicas são chamadas de tics. Então, daqui para frente, quando eu falar em tics, na realidade, em um tic, é cada uma dessas interrupções geradas pelo relógio. Bom, vamos falar agora um pouco do driver de relógio. O driver de relógio é o software do sistema operacional que trata as interrupções de relógio. Ele é responsável por executar todas as tarefas relacionadas com o tempo no sistema. Que tarefas são essas? Algumas dessas tarefas a gente já falou no nosso curso. Por exemplo, implementar escalonamento por compartilhamento de tempo, o time sharing. A gente viu que essas interrupções são usadas para implementar esse escalonamento. Uma outra coisa que o driver de relógio faz é manter a hora do sistema. Além disso, faz contabilidade do uso da CPU pelos processos, implementa alarmes para os processos, por exemplo, para implementar o System Call Wait, implementa também watchdogs para o núcleo. Então, quando o núcleo precisa esperar por uma determinada quantidade de tempo, que uma determinada quantidade de tempo se passe, isso é implementado pelo driver de relógio. E, finalmente, o driver de relógio dá suporte ao perfilamento de programas, né, que é aquela operação que é feita normalmente quando você quer melhorar o desempenho do seu programa. Você precisa identificar os gargalos e essa identificação de gargalos é feita através da utilização de perfilamento de programas. Bom, vamos agora discutir cada uma dessas funções com mais detalhes. Para implementar o escalonamento por tempo compartilhado, o que o sistema operacional faz é implementar um contador, agora em software, que é usado para definir quando a fatia de tempo do processo, quanto da fatia de tempo do processo foi usada. Então, inicialmente, o contador é iniciado com 0 e a cada interrupção, a cada tick,
esse contador é decrementado. Quando esse contador chega novamente a zero, significa que a fatia de tempo do processo corrente acabou. E, portanto, o driver de relógio identifica essa condição e chama o escalonador de processo para que um novo processo pronto para rodar seja colocado para rodar. Nessa hora, o contador é colocado novamente em zero para que a fatia de tempo desse novo processo que vai executar seja reiniciada. Isso a gente já tinha visto quando a gente falou de escalonamento do processo. Bom, uma outra função do driver de relógio é manter a hora do sistema. Isso é feito com auxílio de um relógio que é alimentado por uma bateria. Então, tipicamente, o computador tem um relógio que é alimentado por uma bateria que permite que o tempo continue sendo contado mesmo que o computador esteja desligado. Esse relógio ele pode ser lido. Então, na primeira vez que o computador é iniciado, é preciso que a hora atual seja informada por um operador e, a partir daí, os ticks vão sendo contados. Dependendo da frequência com que o relógio interrompe, você tem uma determinada resolução para o tempo do dia. Então, se você quer ter uma resolução, por exemplo, de microsegundos, o seu relógio tem que interromper numa frequência que seja pelo menos 1 microsegundo. A cada microsegundo gera uma interrupção, ou seja, o tamanho do tic é de 1 microsegundo. Esse relógio de backup ele pode ser lido e, a partir do valor do número de ticks que foi armazenado naquele relógio e de uma hora pré-estabelecida, é possível calcular a hora corrente. Tipicamente, essa hora estabelecida por exemplo, nos sistemas Unix, era 0 hora de 1 de janeiro de 1970, ou seja, foi uma hora próxima a quando o Unix foi lançado. Para impedir que esse contador dê um overflow e eu perca a noção do tempo, os sistemas mais modernos usam a hora do último boot como essa hora de referência. Então, toda vez que eu dou boot na máquina, eu calculo essa hora e gravo essa hora como sendo a hora de referência. E conto os ticks a partir dessa hora, de tal forma que a qualquer momento eu posso perguntar qual era a hora atual, bastando somar os ticks que foram contados à data usada como referência. O fato de resetar essa hora a cada boot faz com que o tamanho do registrador usado para armazenar a data de referência não precise ser muito grande. Bom, a outra função do driver de relógio é fazer a contabilidade do uso da CPU. Bom, uma maneira simples de fazer isso é usar uma variável global que aponte para um campo do processo na tabela de processos que seja usado para contar o número de ticks executados pelo processo corrente. Então, cada processo, na sua entrada na tabela de processos, tem uma variável que é usada para armazenar o número de ticks executados pelo processo corrente, ou seja, quantos ticks se passaram durante a execução daquele processo. E o sistema operacional tem uma única variável global que é incrementada a cada tick. Toda vez que eu mudo, essa variável, na verdade, é um apontador para o campo de cada processo que faz a contabilidade do processo. Então, quando eu mudo um processo, eu mudo esse apontador para ele apontar para um outro campo e vou incrementando os ticks usados por cada processo. No final da execução do processo, eu sei quantos ticks, durante quantos ticks aquele processo executou.
Isso me dá uma informação de contabilidade de uso da CPU daquele processo. Bom, como eu falei anteriormente, essa variável é iniciada com 0 quando o processo é criado e é incrementado a cada tick. O problema com essa forma simples de fazer a contabilidade é o processamento de interrupções introduz um erro. Quando um processo, quando a CPU é interrompida, ela está executando um determinado processo, esse processo muda de contexto e começa a executar o sistema operacional para tratar aquela interrupção. Vamos supor que essa interrupção seja uma interrupção de disco. Então essa interrupção foi gerada porque um outro processo solicitou uma entrada e saída. Então, esse processamento dessa interrupção, na realidade, devia ser computado como sendo utilização da CPU por aquele processo que solicitou o pedido de entrada e saída. Então, essa contabilidade, embora seja simples, ela não é tão precisa como poderia ser feito. Uma maneira mais precisa é se você usasse um relógio específico para fazer a contabilidade. Então, esse relógio seria zerado sempre que o novo processo fosse escalonado e incrementado, o valor ele seria naturalmente incrementado quando o processo concluísse a execução, o valor do relógio seria somado ao campo de contabilidade na área do processo. O problema é que para resolver o problema das interrupções ao qual me referi há pouco, o valor do relógio precisaria ser lido quando a interrupção ocorresse, de tal forma que a interrupção fosse tratada e não computada como sendo processamento daquele processo. E ao final do tratamento da interrupção, esse valor seria restaurado para que eu novamente continuasse contando o tempo de utilização da CPU. Essa seria uma forma mais precisa de fazer a contabilidade. Só que, como a gente já viu em outras situações, o sistema operacional ele precisa ser o mais eficiente possível. Né? Como eu já falei em outras situações, ninguém compra um sistema computacional para rodar o sistema operacional. Você compra o sistema operacional, um sistema computacional para rodar aplicações. Portanto, o sistema operacional deve rodar o menos possível. Então, é natural que muitos sistemas operacionais optem por essa primeira alternativa, que é mais simples, do que por essa segunda, que, embora seja mais precisa, é mais complicada. Bom, uma outra função do driver de relógio é implementar alarmes para processo. Por exemplo, para implementar chamadas ao sistema como wait. Então, quando um processo faz wait 20, por exemplo, para dormir por 20 segundos, ou 20 milissegundos, dependendo de como, da semântica da chamada wait para o sistema operacional, o processo precisa ser colocado como bloqueado, ser retirado da lista de processos pronto para rodar, e depois que aquele tempo se passar, o processo deve ser colocado novamente na lista de processos prontos para rodar. Então, isso é implementado pelo sistema operacional como uma lista ordenada pelo tempo que o evento de acordar o processo deve ocorrer, como mostrado nessa representação gráfica. Então, a seta aí representa a passagem do tempo, o tempo atual é o tempo 10, e vamos supor que existe um processo que fez sleep 10, então, portanto, ele precisa ser acordado no tempo 20, um outro fez sleep 15, todos no tempo 10, para simplificar a explicação. Então ele vai ser acordado no tempo 25, o terceiro precisa ser acordado no tempo 32 e o quarto precisa ser acordado no tempo 42. Então essa lista ela seria armazenada como mostrado na figura. O primeiro evento vai ocorrer daqui a 10 unidades de tempo, o segundo daqui a 15 unidades de tempo, então o tempo em que o evento vai ocorrer é dado, na realidade, pela soma dos valores na lista. Então, o terceiro seria 10 mais 5 mais 7,
que seria 22, ou seja, 10 mais 22 daria 32, e o terceiro em 32, 10 mais 32 daria 42. Quando um tique ocorre, a única coisa que precisa ser feita nessa estrutura de dados é decrementar o primeiro valor. Como todos os valores são colocados como somatório dos valores anteriores, quando eu decremento o primeiro valor, na realidade eu estou decrementando todos os valores. Então, como mostra aí na animação. Então, o tempo passou para 11, teve um tique, o driver de relógio simplesmente decrementa o tempo do primeiro elemento dessa lista. E assim por diante, até que 10 unidades de tempo se passaram e o primeiro elemento da lista tem o valor 0. Nessa hora, eu tenho que fazer o tratamento do evento, ou seja, eu tenho que acordar o processo. Na realidade, isso que está sendo discutido para o System Call Wait, ele vale para outras situações em que o processo precisa que um evento ocorra depois de um determinado tempo, e não necessariamente esse evento é acordar o processo. Tipicamente, isso é implementado usando o conceito de sinais. Sinais são abstrações que permitem que o programa do usuário associe uma função a um determinado sinal. E aí, quando aquele sinal está habilitado, quando o processo ganha a CPU, ele trata dos sinais e executa essas funções. Bom, a outra função do driver de relógio é implementar um watchdog para o núcleo. Esse tipo de funcionalidade é útil para possibilitar que funções do núcleo possam ser sincronizadas. Por exemplo, o driver de flop, de disco flexível, quando uma leitura é solicitada, uma leitura ou uma escrita é solicitada, o motor do flop tipicamente está desligado para evitar um desgaste do flop disk. Então, o driver precisa, antes de fazer a operação de leitura ou de escrita, iniciar o motor para que o motor comece a girar o disco e o disco atinja uma determinada velocidade. Até que o disco atinja essa velocidade, o driver não tem nada a fazer. Então, ele pode acionar esse watchdog para aguardar que um determinado tempo se passe antes que uma operação possa ser executada. Ele é implementado, essa funcionalidade é implementada usando algoritmos similares ao que foi discutido anteriormente. A única diferença é que anteriormente o sinal era tratado quando o processo era colocado para rodar, e agora esse sinal, que não é bem um sinal, na realidade é uma chamada a uma função do próprio núcleo que ocorre quando o watchdog tem o tempo terminado. Finalmente, a última funcionalidade do driver de relógio é dar suporte a perfilamento de programas. Isso é importante para otimizar a execução de programas, e a forma de implementar isso é, a cada tick, o driver guarda o PC do processo corrente. Com a informação da tabela de símbolos do programa, é possível mapear um endereço lógico que estava armazenado no PC em o nome de uma função. Então, o programa executável ele pode ser armazenado com as informações da tabela de símbolo, de tal forma que um endereço lógico pode ser mapeado ao nome de uma função. E aí a frequência de ticks em uma mesma função dá uma ideia de quanto tempo o programa passa executando cada função. Então, com essa informação, o driver de relógio produz informação que, a posteriori, pode ser usado, por exemplo, para gerar um histograma do tempo de utilização da CPU de cada função ou método do seu programa, permitindo, portanto, identificar os gargalos, ou seja, aqueles métodos ou aquelas funções onde a maior parte da execução do programa se concentra. Bom, com isso a gente conclui a descrição do driver de relógio.
Na próxima aula falaremos sobre driver de teclado e terminal de vídeo.